Próxima parada, estação entrevista. Vamos falar sobre alimentação, vamos falar sobre como se alimentar, o que se alimentar nessa época de pandemia e a importância de se fortalecer para que a imunidade aumente. Nós vamos conversar com a doutora Regina Beatriz Costa, que é nutricionista, justamente para explicar. Bom, a primeira coisa que eu já vou pegar é o gancho da nossa ouvinte e integrante do nosso departamento comercial, Rosinha Viegas, que ela está acompanhando o programa comendo abacate. Abacate aumenta a imunidade, faz bem, doutora Regina? Boa tarde. Boa tarde, obrigada pela oportunidade, boa tarde aos ouvintes da Rádio Menina. Então, o abacate, sim, é uma fruta excelente, né? Ela tem uma gordura muito boa, mas assim, a gente tem que lembrar que não existe um único alimento, né, responsável pela nossa imunidade ou que tem efeito na nossa imunidade, e sim que a gente tenha, né, uma alimentação equilibrada, com uma diversificação de alimentos, onde a gente vai encontrar várias vitaminas, minerais e tudo mais, né? Então, a gente não pode colocar só um único alimento como responsável de melhora do nosso organismo como um todo, né? E sim, uma diversificação alimentar. Perfeitamente, né? Antes da pandemia, nós estávamos falando muito sobre essa questão alimentar, o que comer. Sempre falamos, né? Mas mais ainda antes, por quê? Aí vamos fazer exercício, vamos pra academia, vamos correr, vamos andar de bicicleta. Entra a pandemia, academia fecha. Não tem, pessoal não sai de casa, fica em casa, come mais. E aí também pega um pouquinho mais de peso. O que comer agora também pensando em se proteger, porque os anticorpos têm que estar fortes ali para combater um eventual Covid-19. Quais são as orientações em relação nesta linha alimentar de como se alimentar e o que comer? Então assim, fortalecendo essa parte de diversificar o nosso prato, né, manter uma atividade mesmo em casa, né, eu falo isso para os pacientes, mesmo em casa a gente tem que buscar alternativas para manter a atividade, tá? Hoje tem muitas opções, né, na internet, hoje está todo mundo conectado, então se tem opções de fazer um exercício, de praticar uma atividade, mesmo que seja mais leve, que não seja tanto quanto uma academia, é importante manter, até porque a atividade aliada à alimentação, isso vai contribuir para que a gente diminua a nossa ansiedade, né, e com isso a gente vai diminuindo a ansiedade, a gente come menos, né, consegue controlar o seu peso, porque uma coisa está atrelada à outra. Quando eu tenho uma má alimentação rica em alimentos processados, ultraprocessados, eu vou estimular o meu organismo a produzir hormônios que são ruins, maléficos para o nosso corpo, e esses hormônios os bons acabam reduzindo, aumentando os ruins, e isso estimula a nossa ansiedade, e essa ansiedade vai nos levar a praticarmos mais uma alimentação desequilibrada, e vai levando, eu falo que é uma roda, vira uma roda, né, um ciclo vicioso. As pessoas comem mais, comem errado, comem mais, e aí sentem mais fome, essas são as maiores queixas no consultório, né? Então, manter a alimentação saudável, manter alimentos mais naturais possíveis, evitar descascar mais e desembalar menos, né? Evitar os alimentos muito processados, ultraprocessados, embalados. Então, a gente tem essa frase aí que se fala muito, né, na modulação intestinal, que é uma das especialidades que eu tenho, né? Então, assim, descasque mais e desembale menos. Só aí você vai estar contribuindo com a tua imunidade, você vai estar contribuindo para a redução do peso, redução da ansiedade. Regina, a gente sabe que a sazonalidade dos alimentos também tem uma relação com a questão do preço, né? Para aquela pessoa que vai almoçar daqui a pouquinho ou vai tomar já o seu lanche pós-almoço, na prática, você pode citar algum alimento, alguma combinação que seja barata e fácil de encontrar nesse mês de julho nas feiras, nos supermercados,
para o nosso ouvinte. A gente também tem falado sobre os novos protocolos de medicamentos, indicando o uso de vitamina C e D. Em que alimentos que a gente pode encontrar essas vitaminas? Então, assim, a alimentação, os alimentos, né, com relação à sazonalidade, o ideal é nós buscarmos alimentos da sazonalidade, né? Então, quanto mais eu usar os alimentos que estão na época, mais eu estou garantindo que eles têm os nutrientes, porque se eles são da época, eles vão ter muito mais nutrientes, né? Então, e são mais baratos também. Então, assim, procurar utilizar os alimentos que são da época. Então, laranja, banana, que é praticamente anual, né? A laranja, a banana, a pocã, né? A bergamota, né? No Rio Grande do Sul e tal. Então, assim, procurar ter esses alimentos, a cenoura, a batata, chuchu. Então, tem vários, procurar sempre os alimentos que são mais baratos, que são os alimentos da época, e isso vai te contribuir para realmente ter um prato mais diversificado, com vários nutrientes. Com relação às suplementações, que é muito falado hoje, se a gente manter uma alimentação equilibrada, né, 50% do nosso prato, manter uma salada, né, verduras, legumes, enfim, frutas, eu já garanto uma boa parte alimentar, uma boa parte de nutrientes, vitaminas e minerais nesse prato. Agora, quando se faz necessário, sim, né, você utilizar uma vitamina D que melhora a imunidade, nós produzimos vitamina D, então a ativação dela é através do sol, então aproveitar quando temos sol, pegar o sol, né? A vitamina C também, a gente tem nos alimentos, então a suplementação ela individualizado, né? Cada paciente é um, então a gente tem que ver, cada pessoa é uma, então depende de cada pessoa, né? Mas o importante é se manter uma alimentação equilibrada. A suplementação, se necessário, sim, é importante. Este bate-papo com a doutora Regina Beatriz Costa, nutricionista, juntamente com algumas dicas de quais são os principais alimentos ricos em vitamina A, C, D, E, enfim, nós estaremos postando daqui a pouco no Menina Play. Nós agradecemos a sua atenção conosco para dar essas informações importantes aqui para os ouvintes do Estação Notícia da Rádio Menina. Obrigada, Regina, boa pela tarde. Oportunidade, uma boa tarde. Espero que todos estejam bem, né? Que se mantenham em isolamento, quem puder, para se cuidar e cuidar do outro. Obrigada, boa tarde. Estação Notícia.